Boa noite, meus irmãos. Como estamos? Mais uma vez aqui reunidos. Mais uma vez em nome de Jesus. Contando com a presença dos amigos espirituais, com certeza, que nós rogamos ao nosso Pai nos envie, para que nós possamos fazer um trabalho em conjunto, vibrando em sintonia, que nós possamos sempre dizer obrigada, Jesus, porque eu posso falar em teu nome, eu posso falar contigo, podemos conversar, podemos levantar uma palavra de incentivo ao próximo, ao nosso semelhante. É tão bom poder falar com Jesus, é tão bom poder estar com Jesus. Por isso, hoje estamos aqui mais uma vez, dando vivas a Jesus e agradecendo, mais dessa oportunidade e levando a vocês mais uma lição. Hoje nós temos da coleção Fonte Viva, que é o nosso estudo. A coleção Fonte Viva é composta de 5 livros, que é o Vinha de Luz, Fonte Viva propriamente dito, Ceifa de Luz, Pão Nosso, Palavras de Vida Eterna. E tem mais um, que agora eu não estou lembrando. Mas todos eles têm lições maravilhosas. Nós trabalhamos com eles todos há muitos anos e fizemos esse trabalho juntos, Eu e o nosso amigo Luiz Cláudio, que coordena esse trabalho nosso. Nós tivemos a ideia de fazer o estudo da coleção Fonte Viva e eu me sinto muito feliz de poder fazer isso. Que Deus me dê saúde, eu peço saúde para poder continuar com vocês, tá bom? Então, orem por mim, eu vou continuar, tá bom? Hoje nós vamos estudar o livro Pão Nosso, ditado pelo Espírito Emmanuel, na psicografia de Chico Xavier. E a lição chama-se Correções. Se suportais a correção, Deus vos trata como a filhos. Pois que filho há a quem o pai não corrija? Paulo, Hebreus 12, 7. Já começamos, não é? No versículo inicial, sendo chamados a atenção para a correção que os pais devem cuidar para que seus filhos tenham. E a correção no sentido de corrigir os seus erros, as suas más tendências. Porque quando nós temos os nossos filhos, nós temos que lembrar que eles foram entregues a nós por um tempo para que nós pudéssemos educá-los, instruí-los, como se fosse uma plantinha, cuidar, plantar, para depois colher. Então a plantinha você rega, você coloca adubo, você cuida para depois você ter uma planta saudável e que você possa, no futuro, ou embelezar a sua casa, ou colher como planta medicinal, o que seja, mas de qualquer forma, você há de agir com toda a necessidade. E quando a planta tiver algum elemento nocivo, você há de tratar também essa planta, tirando dela esse elemento nocivo, afastando dela esse elemento nocivo.
através dos inseticidas próprios para plantas, próprios mesmos para serem usados em plantas, em plantação. Então, assim somos nós, recebemos os nossos filhos para podermos criá-los, educá-los e torná-los saudáveis para o mundo e para a vida espiritual, principalmente para a vida eterna. Ora, se nós temos compromissos desse JAES, logicamente que nós não podemos ficar assistindo a crianças que vão crescendo com más tendências, porque nós já trazemos e sabemos que trazemos muitas tendências de vidas passadas. E a criança, um bebezinho, não demonstra isso assim, logo nos primeiros meses, normalmente. Mas conforme ela vai tomando corpo, vai crescendo um pouquinho, ela já começa a mostrar as tendências que ela traz. E você, como pai, você como mãe, é preciso orientar essa criança para que ela saia desse turbilhão. Ela precisa seguir um caminho bom. Para isso, recebeu você, essa criança, como filho, ou essas crianças como filhos. Então, é preciso que aplique uma correção para que ela não se submeta às más tendências. E a correção é de ser normal. Nada de agressividade, nada disso. A correção é de ser aquela que o nosso mestre nos aplica. Ou seja, você sentir que alguma coisa lhe falta, que você precisa ter mais cuidado com as coisas que você tem com a sua vida, cuidar da vida, dar uma direção à sua vida. Tudo isso as crianças precisam aprender a ter essa diretriz e esse ensinamento. Portanto, Emmanuel vai nos orientar agora, dizendo o que essa lição nos informa. Bem-aventurado o espírito que compreende a correção do Senhor e aceita-a sem relutar. É verdade, porque há aqueles irmãos que recebem uma correção devido às suas más tendências não retiradas na infância e vai levando essas más tendências pela vida adulta, e ele começa a passar por dificuldades variadas. E essas dificuldades variadas são as corrigendas, que ele não conseguiu se libertar, ou com a ajuda dos pais, ou por vontade própria, mas corrigindo as más tendências que lhe veio de berço, aquelas que ele tem como corrigenda, que nosso Pai nos envia a todos quando não andamos dentro das normas divinas, dentro das leis divinas. Portanto, vamos seguir sem relutar com as dificuldades que se apresentam, suportando as dificuldades no momento certo, sabendo que elas hão de passar, que tudo é momento. Raras, todavia, são as criaturas que conseguem entendê-la e suportá-la. Por vezes, a repreensão generosa do alto, símbolo de desvelado amor, atinge o campo do homem, traduzindo a advertência sagrada e silenciosa.
Mas, na maioria das ocasiões, a mente encarnada repele o aguilhão salvador. É impressionante o que diz Emmanuel. A repreensão generosa do alto, ela é generosa porque é para nos salvar, para nos libertar do mal. Sim, símbolo de desvelado amor de nosso Pai por nós. E ela, por vezes, essa repreensão atinge o campo do homem, traduzindo uma advertência sagrada e silenciosa. É uma advertência. Olha, irmão, desperta, irmão. Você está passando por isso porque você precisa despertar para o bem. A porta está aberta. Você escolhe qual das portas. Ah, você quer a porta larga? Então você não está absorvendo esses ensinamentos. Procure a porta estreita. A porta larga é uma perdição. Portanto, esses ensinamentos precisam brotar, crescer dentro de nós, porque eles estão à nossa volta, eles estão nos mostrando o mundo é muito bonito, o mundo nos encanta, mas ao mesmo tempo nos trai. E isso daí nos traz muita dificuldade em compreender por que sofremos as dificuldades, as aflições que nós vemos e temos o estudo no Evangelho segundo o Espiritismo, temos as aflições com causas nesta vida e aflições com causas nas vidas passadas. Mas essas correções sempre se apresentam quando nós nos desviamos das leis de nosso Pai. Portanto, essas correções nos atingem como advertência sagrada e silenciosa, mas na maioria das ocasiões, a mente encarnada repele o aguilhão salvador. Ela repele, mergulha dentro da noite da rebeldia, elimina possibilidades preciosas e qualifica de infortúnio insuportável a influência renovadora destinada a clarear-lhe o escuro e triste caminho. Simplesmente diz, elimina essas possibilidades de socorro, porque mergulha na noite da rebeldia, não aceita o socorro que chega exatamente para que essa corrigenda se faça útil. Esse socorro é para que a corrigenda seja útil. Eu passo por uma dificuldade, mas eu tenho que tirar dessa dificuldade uma lição. Porque se eu não tiro da dificuldade uma lição, eu hei de passar novamente por ela, porque ela me foi inútil. Ela não me ensinou nada, então eu tenho que passar novamente por ela. Assim é na escola. Se eu não aprendo no primeiro ano, eu vou ter que repetir o primeiro ano, porque eu não aprendi no primeiro ano. Eu vou repetir o primeiro ano. E assim vai, a vida é assim. Assim é a nossa vida de encarnados. Temos que aprender a viver como encarnados para sabermos a viver depois como desencarnados. A lição começa sempre. Ela não começa hoje, nem começou ontem, nem começará amanhã. Ela começa desde sempre. Nós temos que nos adaptar à nossa criação divina. Nós temos que saber que somos criaturas divinas destinadas à angelitude, à felicidade. E essa felicidade está dependendo de nós, somente de nós. Não podemos eliminar as possibilidades preciosas e qualificando essas oportunidades de infortúnio insuportável, influência renovadora destinada, essa influência destinada a clarear-lhe o escuro e triste caminho.
não aproveita. Muita gente, em face do fenômeno regenerativo, apela para a fuga espetacular da situação difícil e entrega-se inerme ao suicídio lento, abandonando-se à indiferença integral pelo próprio destino. Ou seja, muita gente se entrega ao suicídio, direto ou indireto, mas se entrega porque não aceita passar por uma dificuldade. E as dificuldades estão aí para que nós possamos aprender com elas. Elas são os nossos professores em alguma escala. São nossos professores, assim como os nossos adversários também são nossos professores. Precisamos dar atenção às lições que nos chegam e não nos entregar ao suicídio. Quem assim procede não pode ser tratado por filho, porquanto isolou a si mesmo, afastou-se da providência divina e ergueu compactas paredes de sombra entre o próprio coração e as bênçãos paternas. Nós colocamos muros entre nós e o nosso Pai. Nós nos afastamos ao invés de buscarmos, irmos ao seu encontro. Precisamos tanto de Deus. Precisamos tanto. Por que nos afastar? A hora difícil é a hora da entrega. É a hora de pedir o socorro, ajuda. Dizer, meu Pai, me ajuda. Meu Pai, eu quero aprender contigo. Eu quero aprender com as tuas lições. Ah, Senhor, Senhor. Aqueles que compreendem as correções do Todo Misericordioso reajustam-se em círculo de vida nova e promissora. Exatamente, os que compreendem. Vencida a tempestade íntima, revalorizam as oportunidades de aprender, ou seja, dão novos valores à oportunidade de aprender com essas corrigendas. Servir e construir. Trabalhar, servir, construir. Botar as mãos à obra, para que o trabalho seja feito. Nós temos compromissos, nós não viemos a passeio. Vencida a tempestade íntima, revalorizam as oportunidades de aprender, servir e construir, e, fundamentados nas amargas experiências de ontem, aplicam as graças da vida superior com vistas ao amanhã. Absorvem esses ensinamentos, aplicam esses ensinamentos com vistas ao futuro, ao amanhã, para que amanhã, quando eu chegar na pátria espiritual, eu possa chegar já preparado, com o coração mais leve, com o coração que suportou as dificuldades e soube vencê-las. Nisso está a grandiosidade do ensinamento do nosso Mestre, vencer essas dificuldades. Não te esqueças de que o mal não pode oferecer retificações a ninguém. Quando a correção do Senhor alcançar-te o caminho, aceita-a humildemente, convicto de que constitui verdadeira mensagem do céu. Quando nosso Pai nos procura para dizer, repara nos teus passos para caminhares amanhã mais firme do que hoje. Que Jesus nos abençoe,
nos guarde. Muito obrigada, meus irmãos, e até a próxima semana, se Deus quiser.